A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Este Deus é maravilhoso, este Deus toma conta de nós. Hoje nós vamos compartilhar com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Nosso irmão Geraldo nos enviou um áudio. Irmão, que coisa maravilhosa. Servo de Deus conta que na pandemia ele passou uma provação terrível. Foi buscar a palavra aonde? Na casa do Senhor, na congregação cristã no Brasil. E como, irmãos, nós absolvemos a palavra por modo de revelação, não como estudo, porque com certeza se o nosso irmão Geraldo fosse na congregação buscar a palavra e tivesse só o estudo bíblico sendo pregado, jamais iria falar com a vida dele, né? Iria falar com o sentimento em que estava sobre a sua memória, o seu pensamento. Irmãos, o que eu quero dizer, nós vamos colocar um testemunho que o nosso irmão mandou aqui para o canal. Peço àqueles irmãos que sentir também, pode enviar. Irmãos, e o nosso irmão Geraldo conta na época que, na pandemia, que ele vendia lanches em frente a uma empresa, vendia cafezinho, café com leite, né, pão com mortadela, para sobreviver, pagar seu aluguelzinho. E Deus mandou a palavra. E o servo de Deus, como foi buscar, estava aguardando, esperou no Senhor. Olha a reviravolta na vida do nosso irmão Geraldo. Muitos podem falar, congregação só prega virada de cativeiro, só prega bênção, só prega prosperidade. Mas, irmãos, essas pessoas que dizem isto, é que elas vão realmente buscar isto. Mas os que vão servir a Deus, primeiramente em espírito e em verdade, buscando o reino dos céus e suas justiças, aí sim as demais coisas serão-lhe acrescentadas. Foi o que aconteceu na vida do nosso irmão Geraldo, que nos enviou esse testemunho. Preste bem atenção no que Deus faz na nossa vida. Exatamente às 7h30 da manhã, do dia 1º de maio de 2025, nós estamos colocando aqui um testemunho que vai ao encontro de muitos. Creio que muitos estão nesse mesmo, né, nessa mesma situação, porque quando vem algo da parte de Deus, né, muitos se alimentam também. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos? Vamos lá. Paz de Deus, irmão Paulo. Paz de Deus a toda a Irmandade, a todos os ouvintes, testemunhados. Irmão Paulo, eu resolvi, eu não queria mais fazer vídeo, sabe? Eu não queria falar mais nada, eu queria ficar calado. Mas diante de tanta coisa que eu tenho visto, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Irmão, eu tenho percebido que tem virado uma guerra. Todos contra todos, e acusações, e calúnias, enfim. Muita coisa tem se falado nas redes sociais, né? E eu senti no coração de passar alguma coisa, contar alguma coisa que tenho visto, percebido. Irmão, sirvo a Deus desde o ano de 96, então já está fazendo quase 30 anos. Tenho visto muita coisa. E nós, irmãos, eu analisando, pensando, meditando, eu
cheguei a uma conclusão, sabe? Quando Deus prepara de contar alguma obra, e a gente vai contar da vida da gente, é como eu senti que é como a gente sofresse duas vezes, sabe? E eu resolvi, irmãos, não carregar mais pedra, sabe? Porque é muito pesado, é muita lembrança ruim, né? Nós, nossa prova material, irmãos, ela demorou 26 anos. Passamos por momentos muito difíceis. Aliás, desde que nascemos, passamos por coisas difíceis. Só estou tocando nesse assunto para entender o porquê que eu fiz esse vídeo. Mas no ano de 2021, irmãos, eu trabalhava com venda de lanches e café na porta de uma empresa e era a época da pandemia, todo mundo estava trancado dentro de casa. Isso foi em dezembro de 2020. Em maio de 2021, fechou aquela empresa. E aí fechou a minha porta. A gente tinha estado com o aluguel atrasado muitos meses, luz, água. Naquela época eu podia ficar devendo, porque por causa da pandemia. Quando foi em maio que fechou, irmãos, que nós fomos ver, com aquele café, aquele lanche, aquele pão com manteiga, mortadela, a gente tinha pago todas as nossas dívidas, irmão. Nós estávamos em dia com o aluguel, com a luz e com a água. Mas voltava sem emprego e com pandemia. Quando foi no final de junho de 2021, eu falei para minha esposa, vou buscar a palavra. Se Deus mandar a palavra, Paulo trabalha com tendas para sustentar a família, eu vou lá, vou fazer a bancada, vou reformar a bancada e vou trabalhá-la sem nenhum cliente. E ver o que Deus prepara. Isso foi na quinta-feira, na sexta-feira não congreguei, no sábado nem no domingo. Quando foi na segunda-feira de madrugada, 5 e pouco da manhã, naquela época não dava para congregar, porque nós tínhamos que marcar para ir na igreja, né? Então não congregamos esses dias. Na segunda-feira, 5 horas da manhã, nós ouvíamos pela internet, né, os cultos online, né? Por isso eu estou falando isso porque cumpriu na minha vida, né? E nós tínhamos um processo judicial a respeito de umas terras numa cidade. E aquela palavra num outro país, a palavra o irmão estava pregando. E pregando, ele falou, vamos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo trabalha com tendas para sustentar a família. Irmãos, era tudo que eu precisava ouvir. E eu já tinha a palavra, né? Era o que eu precisava, o que eu queria, era o sinal que eu queria. A segunda parte da palavra, ele falava, Tessalonicenses é o 14º livro da Bíblia, é o 14. E no 14 eu mudo a tua vida. Tá bom, ouvi, mas o que me importava era a primeira parte. Voltei lá, fui lá, comecei a reformar a bancada lá para vender o café, né? Sem cliente nenhum.
não deu para terminar. Quando foi na terça-feira que eu voltei lá para fazer, tinham colocado fogo no carrinho lá. E eu não tinha dinheiro para comprar as madeiras, as coisas para arrumar. Aí passou julho, agosto, setembro e outubro. Quando foi em outubro, o advogado ligou que eu tinha ganho a causa. Quando eu olhei na folhinha, era 14 de outubro, de acordo com a palavra que foi mandada no exterior. E ali Deus mudou a nossa vida, irmãos. Deus nos deu casa, nos deu uma outra, um aluguelzinho que dá para a gente comer e beber, dá para a gente viver, né? Na simplicidade, mas dá para viver. Mas algumas coisas aconteceram e existe um motivo de eu estar mandando este áudio. É que eu tinha um problema com terras. E era pandemia, todo mundo estava preso dentro de casa. O povo judeu, irmãos, o povo judeu, quando foi liberto do Egito, eles estavam dentro de casa presos, os umbrais pintados, porque ia passar o anjo da morte, né? E quando o anjo da morte passou, irmãos, era 14 do calendário judaico. E eles estavam presos, assim como eu também estava. 7 dias depois, foi quando abriu o Mar Vermelho. São 7 dias. Aí eu vendo, né, irmão? Ninguém me falou isso, eu fui vendo. E passou-se 1.500 anos. 1.500 anos, irmão, foi o dia que Jesus morreu. Então, quando Jesus morreu na cruz, irmãos, ali começou a graça, né? Começou a graça. Foi no dia 14. Esse 14, irmão, é no 14 de Nissan, que é o calendário judaico, né? Passou-se 1.900 anos depois de Jesus, a graça veio, irmãos. E aí o porquê de eu fazer o vídeo, e em tudo, na graça, nas coisas de Deus, irmão, tudo foi sinais, sabe? Muitos sinais. E, inclusive Jesus falou em Mateus 24, perguntado quando seria, ele disse: quando tiver nação contra nação, fome e terremoto. Então, estes serão os sinais. Os 7, irmãos, os sete dias que demorou para abrir o Mar Vermelho, os 7 dias da semana, as 7 igrejas da Ásia. E o 14, irmãos, o 14 é múltiplo de 7, que foi o dia que o povo foi liberto, foi o dia que Deus mudou a nossa vida, foi o dia que a graça foi concretizada. E onde é que está escrito a respeito da abertura do Mar Vermelho? Está escrito em Êxodo 14. Aí alguém está nessa discussão, onde é bom, onde não é lugar, onde é certo, onde serve a Deus, essa briga que está entre acusações e tudo mais. A primeira congregação, isso poucas pessoas tiveram essa luz, né? Inclusive da própria congregação. A primeira congregação foi fundada nos Estados Unidos
Isso. Aí volto a falar a respeito dos sinais. Ela foi inaugurada na Avenida W, número 1139. Então vamos lá. 1139. mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 9, 14. Né? Aí fica essa discussão, fica essa guerra, de um falando uma coisa, um falando outra. João, falando com Jesus, disse para ele que viu alguém pregando em nome dele, cura de demoniados e outras coisas. E eles repreenderam. E Jesus falou assim: é melhor eles a nosso favor do que contra nós. E se alguém der um copo de água para um dos meus pequeninos, ele será recompensado. Mas aquele que fizer alguma coisa contra os meus pequeninos, é melhor que ele não tivesse nascido. Ou é melhor que ele tivesse cortado um dedo, ou melhor... enfim, é muito ruim essa parte de alguém fizer. Então tudo está esclarecido, irmãos. E essa parte também está em Mateus 24. Muitos ficam discutindo sobre partes da Bíblia, se é ou não é, né? Aí está Marcos, aí está Mateus, né? Está em Marcos 21, está em Mateus 24. Então tá aí, irmãos. Se isso serve como sinal, primeira congregação, Avenida W, número 1139. mais 1, 2, mais 3, 5, mais 9, 14. Mas para terminar esse vídeo, irmãos, o que falou em Mateus 24? Nação contra nação, fome e terremotos. Está acontecendo tudo isso ou não? A obra de Deus, irmãos, é cheia de sinais, né? Então, isso que eu senti no coração, de repente esclarecer a respeito da graça, a respeito das coisas de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos, saúde a todos com a paz de Deus. Amém. Santo Deus, irmão. Aqui está então o áudio que o nosso irmão Geraldo nos enviou para nós abordar aqui, irmão, no canal CCB Sem Reforma. O nosso irmão começa contando um lindo testemunho, né, irmãos? Um lindo testemunho sobre a prova que ele passou de muitos anos. E esta prova, então, na pandemia, irmãos, na pandemia, ali, todo mundo em casa, o servo de Deus vendendo o seu cafezinho, o seu lanche na porta da empresa, a empresa ainda faliu, e o servo de Deus teve a sua bênção na pandemia. Irmãos, teve muitos que tiveram aposentadorias na pandemia. Servo de Deus falando que ouviu um culto online, não aqui do Brasil, mas de outro país. E ali no culto online, Deus falou com ele. Então a gente vê, irmãos, aí se concretizando o que nós vamos buscar na casa do Senhor. O que nós vamos ali realmente, quando Deus abre a boca do seu servo para falar algo, irmãos, acontece sim. E nós temos vários áudios, vários testemunhos certificando em que este Deus que nós servimos e adoramos na congregação, ele é verdadeiro, ele existe, né, irmãos? Ele está entre nós. O servo de Deus colocou mais algo aí no áudio e que eu entendi, né, pelo este áudio depois desse testemunho, em que os tempos estão às portas,
os dias Deus abreviou, né, irmãos? E que a contagem que ele fez, né? Isso daí é quem estuda a Bíblia e sabe as contagens do número 14, aonde Deus falou com ele o número 14 e depois na Bíblia ele leu algumas passagens que também o número 14 apareceu. Irmãos, nós somos surpreendidos às vezes com sinais de Deus, com coisas assim que às vezes, se contando, as pessoas acham que é só mais um número, só mais uma leitura, mas não, irmãos. Deus confirma tintim por tintim, né? E o servo de Deus também enfatizou aí que muitos brigam, né? Quer provar um para o outro que a sua igreja é melhor, que vai ser assim. Uns diz que entende mais do que o outro, uns pregam mais o evangelho, outros acabam até desvalorizando a pregação de um outro irmão, correto? A gente vê aí na internet que ninguém se entende, bate cabeça. E isso, irmão, você vê um canal falando uma parte, o outro, o calvinismo falando outra, o arminianismo outra, né, irmãos? E eles esquecem que eles estão em conflito ali, mas em que o Deus só é um só. E é tão fácil, né? Tão fácil nós escolher o verdadeiro evangelho, que é servir a Deus sobre todas as coisas, né? Em espírito e em verdade, guardando seus mandamentos, guardando o que está contido nas Sagradas Escrituras, né, irmãos? Então, irmãos, é uma parte que o servo de Deus falou neste áudio em que vai alertar todos nós. Irmãos, é tempo de nós buscar a Deus e não entrar em conflito com ninguém, não querer provar, né, que eu vejo aí, muitos falam, vou provar que a minha igreja salva, eu vou provar que lá. Deus fala assim, irmãos, não joguemos pérola. Os bons entendedores vão entender. Não joguemos pérola. Guardamos as pérolas que vai nos servir no dia de amanhã. Caso você for disponibilizar de alguma pérola, que seja para você ajudar alguém a se salvar. Não se eslamear mais ainda. Porque se você pegar um pingente, pegar um anel de ouro, valiosíssimo, né? E jogar em um chiqueiro, o que o porco vai fazer? Vai engolir aquilo, ou vai pisar, vai misturar com a lavagem, né, irmãos? O porco não entende, né, irmãos? Não estamos chamando ninguém de porco, é o modo de dizer, porque tem muitos que discutem coisas boas, coisas de Deus, né? A excelência da obra de Deus, discutem e não vai dar em nada, porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio de escolher o que bem quiser, né? Estamos aqui para anunciar o verdadeiro evangelho. O que vocês acham sobre esse testemunho? Você já passou por alguma provação como esta? Eu mesmo cheguei a passar ali alguns anos, né, irmãos? Que eu tinha que vender o almoço para comprar janta. Não tinha o café da manhã. Às vezes eu ia só jantar porque não tinha o almoço. Ou às vezes almoçava, já ficava sem janta. Foi uma prova que Deus permitiu de passar alguns anos, mas ele sempre acolhia com amor. Nunca ninguém podia falar, aquele menino tá magro, aquela família tá magra, tá desnutrido por falta de alimentação. Que Deus sempre mandava a obra da piedade, mandava os seus filhos e nos acudir. E isso que acontece com todos. Não deixemos esta graça de Deus por nada. Você hoje pode estar passando uma prova terrível, como nosso irmão Geraldo. Passou a prova terrível na pandemia, começou a ouvir o culto e de repente Deus abriu as comportas. E o servo de Deus hoje vive bem, correto, irmãos? E muitos estão nesse mesmo patamar. Muitos estão aguardando a aposentadoria, irmãos, que colocou nas mãos de Deus mesmo. Ah, irmão, mas Deus não é obrigado. Não, irmãos, Deus abençoa. Quando você coloca tudo nas mãos dele e ele vendo que você está justo, Deus entra assim no computador. Entra assim, não tem essa que Deus não entra no computador, não coloca o seu processo em cima. Não é porque você é melhor do que o outro que vai ficar embaixo. É porque você buscou a Deus. É porque você invocou, você pediu. Porque esse Deus
que nós servimos é o Deus do ouro e a prata. Se nós pedir, se nós invocar, Ele vai conceder. Sendo justa a causa, Deus te dá na sua mão. Você que está aguardando algo, como o nosso irmão Geraldo aguardou e Deus deu, então tá aqui mais um vídeo para ânimos. Eu estou dizendo isso para nossa querida Irmandade, mas todos nós tem algo nas mãos de Deus, né? Desde material até espiritual, né, irmãos? Deixa aqui seus pedidos de orações e o que vocês acharam sobre este vídeo. Deus abençoe nosso irmão Geraldo, que sempre contribui com a gente aqui no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos.